Boa noite, irmãos. É muito bom poder estar aqui com os irmãos. Eu imprimi, porém minha impressora ficou meio maluca. Teve algumas partes que eu acabei grampeando e ela imprimiu errado. Tá? Os irmãos me perdoem por isso. Irmãos, eu gostaria de meditar com os irmãos sobre o livro de Paulo aos Romanos, capítulo 5. Eu vou abordar o capítulo inteiro, porém, eu não vou ler o capítulo inteiro, que são 21 versículos. Tá? Eu vou pegar alguns versículos pequenos e o maior eu só vou pegar 2 detalhes, tá bom? Bem, nós devemos nos alegrar, nós devemos nos regozijar. Por quê? Porque nós temos a salvação em Cristo Jesus. O primeiro versículo, embora fale também sobre justificação, juntamente com o capítulo 4 de Romanos, o capítulo 5, versículo 1 diz o seguinte: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Nós podemos ver que Jesus ele realizou a nossa salvação em 3 tempos. A salvação passada, dos nossos erros, dos nossos pecados, das nossas mazelas. A salvação no momento presente, todos pecaram, todos pecam, e a salvação futura, nós poderemos pecar no futuro. Pode acontecer de tropeçarmos, de cairmos, mas Cristo já realizou a salvação até mesmo pelos pecados que eu possa cometer no futuro. A salvação passada, justificados mediante a fé. Paulo resume o pensamento principal do livro até este ponto. Paulo resume o pensamento principal do livro até este ponto. Tá? No momento presente, temos paz com Deus. Também poderíamos usar ou ser imperativo e dizermos: tenhamos paz com Deus. Tem algumas versões que usam essa frase: tenhamos paz com Deus. A paz já foi feita, a paz já foi realizada. Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, muito destaque ao fato que as bênçãos vêm através de Cristo. O nosso levantar, o nosso respirar, é uma bênção de Deus. Se a cada dia nós podemos dizer: eu tenho a oportunidade de viver mais um dia, de começar mais um dia, isso é bênção de Deus, isso é bênção
do Senhor Jesus. Temos acesso à graça em que permanecemos, implicando em firmeza e segurança. A salvação futura, gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. O que Deus já fez é a garantia de sua obra futura. Decaímos da glória de Deus, mas Deus nos resgatou, Deus nos restaurou, Deus fez a nossa reconciliação e por meio da fé em Jesus Cristo, Ele fez a nossa justificação no sangue de Jesus. Bem, aí nós chegamos no versículo 3 e 5, que diz o seguinte: não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. E a esperança não decepciona ou não confunde, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Em outra versão, diz assim, e a esperança não nos confunde, porque Deus derramou do seu amor através do Espírito Santo que nos foi outorgado. Bem, parece bem estranho, queridos, regozijar por causa de tribulações. É óbvio que nós não vamos, digamos, como dizem por aí, né? Não vamos sair cantando, rindo à toa, né? Mas nós temos que lembrar que a tribulação vai produzir coisas em nossas vidas. A tribulação vai produzir perseverança. A tribulação vai produzir um caráter aprovado. A tribulação vai produzir esperança. Mas falando em tribulação, como é que eu vou saber, eu vou sentir o que é ser desempregado se eu nunca fui desempregado? Como é que eu vou saber, eu vou sentir o que é perder um filho se eu nunca perdi um filho? O que é que eu vou saber, eu vou sentir o que é ter uma depressão se eu nunca tive depressão, se eu nunca passei por esse ou por esses transtornos? As tribulações, elas, porém, contribuem para a nossa esperança. As tribulações produzem perseverança. A perseverança conduz ao caráter aprovado, e aí está na versão NVI. Você não sabe muito sobre uma coisa até que ela seja provada, até que você passe por ela. O caráter aprovado da esperança, até sermos provados, não estamos certos de que o nosso caráter é realmente de natureza a aguentar a aprovação. E, portanto,
não podemos ter uma firme esperança nesse sentido. Porque a nossa esperança não decepciona, de acordo com a NVI. Nossa esperança será realizada, porque ela tem base firme e não nos abandona nos momentos de crises. Sabemos que a nossa esperança não nos desapontará, porque o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. O Espírito Santo veio e ensinou o significado do amor de Deus. O Espírito Santo veio e nos ensinou, nos fez lembrar e perceber quão grande é o amor de Deus para as nossas vidas. O quanto Deus nos amou ao ponto de entregar seu Filho Jesus Cristo. Porque a esperança não decepciona. Nossa esperança será realizada, como eu disse. Bem, versículos 6 a 11. Cristo morreu por nós. Olha esses versículos, você pode ler depois. Cristo morreu por nós. E quem nós éramos? Nós éramos fracos, incapazes de libertar-nos do pecado. Nós não tínhamos forças e nem capacidade para nos libertar do pecado. Nós éramos ímpios, isso quer dizer, nós éramos totalmente indignos de ter paz com Deus, de estar na presença de Deus. Nós éramos pecadores. Isso não quer dizer que deixamos de ser pecadores, mas o sangue de Jesus Cristo nos cobre de todo pecado. Mostra que seu amor, o amor de Deus, não era motivado, nunca foi motivado por alguma bondade que eu tenha feito, por alguma bondade dentro de nós. E outra coisa, nós éramos, versículo 10, nós éramos inimigos de Deus. Muitas vezes as pessoas tratam o Evangelho, tratam o relacionamento com Deus, com Jesus, tratam como se fosse algo comum, algo, digamos assim, de pouca valia. Isso pelo fato de não analisar, de não pensar o que Deus fez para nos aproximar dele através de Jesus lá na cruz do Calvário. Os homens raramente morrem por aqueles que são bons e dignos. Estes fatos asseguram a nossa salvação final. Versículo 9 a 10. Se Cristo morreu para justificar, isto é, nos justificar, certamente Ele completará a sua obra. Se fomos reconciliados enquanto inimigos de Deus, certamente seremos salvos como amigos
de Deus. Ou seja, o vazio separando o nosso estado anterior, ira e inimigos, de nosso estado presente, graça e amigos, é como um vasto desfiladeiro. O vazio separando o nosso estado presente, graça e amigos, do futuro, glória, salvação eterna, é como um pequeno furo, um pequeno buraco. Antes, a distância era imensurável, era grande demais. Mas com a morte de Cristo na cruz do Calvário, nós nos aproximamos de Deus, nós temos paz com Deus, nós fomos reconciliados com Deus por meio da fé em Jesus Cristo. Eu não vou ler esse texto, que é o maior texto, a não ser assinalar um ou outro ponto. O que Cristo já fez é nossa garantia de que Ele manterá as suas promessas a respeito do futuro. Em vista disto, regozijamos em Deus agora. A sua vida foi feita, foi criada para glorificar a Deus agora, para alegrar a Deus agora e para se alegrar na presença de Deus agora. Tem uma palavrinha no início do versículo 12, portanto, ligação com o precedente, portanto. O trecho precedente ressalta a mediação de Jesus. Jesus fez algo tão revolucionário na história humana, com um tão profundo impacto nos homens, que somente pode ser comparado com o que Adão fez no começo de nossa raça. Isso deve exaltar a nossa visão com relação às bênçãos de Cristo. Vamos fazer uma comparação. Por um só homem entrou o pecado no mundo. Gênesis capítulo 3. Por um só homem, por causa de um só homem, entrou o pecado no mundo e o pecado passou a toda a raça humana. Por isso que todos foram encerrados, como diz lá em Romanos 3:23, todos pecaram. Adão pecou. Ele, como matriz, como representante da raça humana, ele colocou toda a raça humana debaixo do pecado. A morte é a penalidade pelo pecado. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Ou Ezequiel 18:20. A alma que pecar, essa morrerá. E assim por diante. A morte passou a todos os homens, começou um reinado universal
de pecadores, de pessoas que pecam. Porque todos pecaram, resume numa frase o registro da raça humana. Romanos 3:23. Vamos pensar do pecado como se o pecado fosse uma epidemia de sarampo. Tá? Eu não posso falar epidemia de dengue porque dengue não é transmitida, né? Ela não é transmissível. Mas o sarampo é transmissível. Tá? Uma epidemia de sarampo. Assim como por um só homem o sarampo entrou na cidade. Vamos supor o sarampo entrando na cidade. E pelo sarampo começaram a aparecer manchas vermelhas nas pessoas. Assim também as manchas vermelhas passaram a todos os homens, a todas as pessoas, porque todos pegaram sarampo. Tá? Fazendo uma analogia grotesca. Explicação entre parênteses. Para justificar a frase todos pecaram, devemos pensar, se não há lei, não há pecado, porque o pecado é a transgressão da lei, como está lá na primeira carta de João, capítulo 3, versículo 4. Então, que tal aqueles antes que a lei viesse, aqueles de Adão a Moisés? Eles pecaram? Sim, eles pecaram. Isso quer dizer que o pecado existia antes da lei mosaica, porque a morte estava reinando durante este período. Portanto, deve ter havido lei antes da lei mosaica. Se nós pegarmos o Código de Hammurabi, ele é lá do tempo de Abraão. Nós vamos ver uma porção de leis, uma porção de regra. E ó que esse código é do tempo de Abraão. Continuando. Adão prefigurava um tipo de Cristo. Alusão à comparação que está no versículo 12. Portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Continuando. As diferenças, as semelhanças e contrastes. A semelhança está nisto. Duas figuras que marcaram época, que marcaram a história da humanidade, que marcaram a vida da raça humana, cujo ato afetou profundamente o destino daqueles que se seguiram. Mas a diferença é tão extrema que Paulo sentiu a necessidade de elaborar antes de retomar a comparação
e completá-la. Diferenças principais. Diferença de efeito. Se por Adão reinou a morte, por Cristo reinou a vida. Se por Adão reinou a condenação, por Cristo reinou a justificação. Diferença por extensão. O julgamento resultou de uma transgressão. O dom perdoa muitas ofensas, como diz a palavra de Deus. Diferença em certeza, muito mais. A comparação recomeçada e completada. Cristo neutralizou completamente o efeito do pecado de Adão. Ele se sacrificou para anular, de uma vez por todas, o pecado de Adão. Por isso nós podemos dizer que nós somos felizes, e mais do que felizes, porque Jesus não fez uma obra pela metade, ele fez uma obra completa. Pela sua vida, que ele entregou na cruz do Calvário, ele nos reconciliou com Deus. Ele, através da vida dele, ele fez com que nós e Deus tivéssemos paz. Acabou a inimizade. Não existe mais inimizade entre nós e Deus. Agora vamos considerar os tipos de morte. Primeiro, a morte física. Os descendentes de Adão perderam o acesso à árvore da vida. E morreram incondicionalmente no sentido físico. Cristo ressuscita todos os homens incondicionalmente no sentido físico. O que foi perdido incondicionalmente em Adão foi recuperado incondicionalmente em Cristo. Agora, a morte espiritual. Os descendentes de Adão seguiram o seu exemplo e se perderam, porque partilharam do pecado de Adão. Os seguidores de Jesus imitam-no e são salvos, porque partilham seu sangue. O que foi perdido pela nossa participação com Adão foi recuperado pela participação com Cristo. Pelo nosso pecado, morremos em Adão, mas pela nossa fé, vivemos em Cristo Jesus. E por último, o lugar da lei, lá no versículo 20 e 21. A lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada. O sentido da lei era nos mostrar
que nós somos pecadores. Nos mostrar o pecado. Também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Se através do pecado a morte reinou, a graça abundou e superabundou mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. A lei entrou depois da entrada do pecado e da morte. A lei não solucionou o problema do pecado, mas trouxe-o mais para a luz e tornou mais aparente a necessidade de um Salvador, de um remidor. A graça abundou ou superabundou para neutralizar o pecado. E terminando, o ensinamento do parágrafo em geral. A superioridade de Cristo sobre Adão. Adão arruinou com toda a raça humana, mas Jesus restaurou a raça humana. E isso, como diz o versículo 1, que diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Não é se algum dia eu vou ter paz com Deus. Eu já tenho paz com Deus por meio de Jesus Cristo, através da fé. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes. Estamos firmes na graça de Deus e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E essa esperança não confunde, não tem como se confundir, porque Deus derramou do seu Espírito Santo em nossos corações. E esse Espírito testifica com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. E, terminando, a grandeza da obra de Cristo, neutralizando o pecado de Adão e muito mais. Não simplesmente neutralizou, mas nos deu a certeza da vida eterna. Por isso devemos nos alegrar, devemos nos regozijar, porque a obra de Cristo foi perfeita. Então, vivamos para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe. Amém.